Ah, Pondé, para você é fácil ser otimista. Vocês, boomers, são a última geração feliz que caminhou sobre a face da Terra. Nunca esqueci disso. Não tem nada que estrague mais a vida do que a busca da felicidade. Exatamente. Contínua. E o Freud já dizia isso. Quer dizer, o Freud está longe do século XXI e da nossa miséria de ficar buscando felicidade o tempo inteiro, e ele já falava isso. Pela vontade, é isso. Você queria ser uma boomer. Eu queria ser uma boomer, talvez meio X, assim. Já queria ter a Você é um pouco pílula, perdida, talvez. assim. Já um pouco perdida. Já um pouco perdida, exatamente. Bem-vindos a mais um episódio do Dirty Job. O nosso tema de hoje é pra que ser adulto? Nós vamos além, como é a missão do Dirty Job, além da narrativa superficial e do blá 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 sobre os rótulos geracionais que falam por aí, para tentar responder a pergunta que não quer calar. Ainda vale a pena crescer nos dias de hoje? Pondé, tudo bem com você? Tudo, e você, Gabi? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de um assunto que nos é caro, né? No sentido de que a gente já falou bastante, já falamos em palestras juntos, gostamos do tema, trabalhamos com o tema há bastante tempo. E é caro também porque o povo gasta muito dinheiro com terapia por causa disso. Exatamente, né? Porque hoje as crianças fazem terapia desde os 2 anos de idade, né? Então você que está pensando em ter um filho, já vai fazendo uma poupança para análise dele, porque vai começar cedo, tá? E a figura vai desistir, vai preferir um cachorro. Exatamente, você não vai ter neto. Bom, o episódio de hoje, então, vai falar sobre o comportamento das gerações, para além desse blá 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 vendido na mídia, quer dizer, a geração X se comporta assim, a geração Y se comporta assim. Isso é uma pesquisa voltada para o marketing, para saber como alcançar melhor o seu público-alvo. O que a gente vai tentar fazer hoje é aprofundar a discussão para tentar entender um pouco a raiz da mudança desse comportamento. E já pegando gancho nessa primeira pergunta, você sempre fala, né, Pondé, que essas pesquisas surgiram por conta do marketing nos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente, por favor. É exatamente isso. Tanto é que até hoje as agências de publicidade ou agências que trabalham já com digital e mesmo empresas de audiovisual são super ligadas a essas coisas, né? Começou com marketing e a publicidade americanas, porque os Estados Unidos estavam começando a bombar, digamos assim, no pós-guerra, pós-segunda guerra, e eles queriam identificar certos objetos de consumo, segmentos, por idade, certo? Então, como é até hoje, veja bem o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o tratamento que a Jean Twenge americana vai dar, a tal geração Z, que ela vai chamar de I. Agora ela já assimilou o Z porque o I não pegou, né? Mas assim, ali o que estava em jogo, o que está em jogo é o quê? Todo o tema digital, também um objeto de consumo. Sim. Né? Mesmo os boomers, a primeira geração descrita pela publicidade, e depois inventaram Silent Generation. Antes do boomer. Silent, porque simplesmente... Foi calada por 2 guerras. E tinha ou matava ou morria, não podia ficar punhetando em cima de um monte de problemas pessoais. Mas a boomer, se a gente lembrar, ela era muito marcada pelo consumo feminino de objetos para casa. Né? É o momento em que os Estados Unidos está começando a encher as casas, nos anos 50, 60, 70, está enchendo as casas com todo tipo de gadget, como se falava. Então, era aquela imagem daquela mulher, que normalmente tinha um cabelo meio assim, né, aqui, que subia aqui embaixo, né, e que levava os filhos numa station wagon, que era aquela perua que hoje está um pouco fora de moda, mas que tinha, assim, a parte de trás era comprida. Tipo, né? uma van. Só que uma van mais fina, né? E máquina de lavar, máquina de secar, né? Aspirador de pó, Foi uma grande geladeiras, todo tipo de fogão. Foi chegando micro-ondas, que levou, sei lá, quase 20 anos para chegar no Brasil. Né? E já tinha chegado nos Estados Unidos. Então, aí você já tinha um objeto de consumo. Por isso que, quando eu aponto isso, que é uma descoberta bem óbvia,
de que o tema das gerações, se começou a discutir isso por causa de consumo, para você poder organizar a propaganda e atingir determinados targets, e depois virou assunto sério. Mas virou assunto sério por quê? Porque consumo é um assunto Que é sério. dinheiro, no É caso. dinheiro, então tinha que virar um assunto sério, né? E você já conviveu muito com gente boomer? Não muito, né? Acho que Vou te contar uma meus história. pais, talvez, mas meus pais são meio Então, é uma coisa. É meio Deixa eu fazer um X, assim? disclaimer antes da gente começar a falar mesmo das categorias, né? São categorias, o baby boomer, o X, o millennial, a Z, agora já tem alfa, beta. É. São categorias que nascem, como a gente estava discutindo aqui, no mundo dito desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos. E se vocês lembrarem do nosso episódio 1, Ansiedade é Pop, do nosso querido sobrinho do Freud, a gente tocou um pouco nesse assunto falando da indústria cultural quando, no pós-Segunda Guerra Mundial, como o Pondé estava falando, você deixa de vender apenas a mercadoria e passa a vender desejo. Então, por que é importante especular sobre as diferentes gerações? Porque cada uma vai chegar no mundo num estágio diferente do desenvolvimento do capitalismo e vão ter desejos diferentes, porque as mudanças vão acontecendo e vão transformando a sociedade. A gente também falou isso no episódio 1, né? Que a modernidade é marcada pela mudança constante e cada vez mais acelerada. Então, cada uma dessas gerações que chega ao mundo num mundo completamente diferente. Por isso que dá choque de gerações, por isso que dá bug, dá pau, como você gosta de dizer, né? Então, essas categorias, elas não são fixas e elas variam. É claro que aqui no Brasil, por exemplo, enquanto estava rolando uma super libertação no mundo desenvolvido, França, Estados Unidos, maio de 68, a gente estava na ditadura. Então, não se aplicam exatamente as mesmas categorias, mas elas são boas para a gente entender este fenômeno de se pesquisar acerca dos desejos de determinada geração e caracterizá-las a partir de macro tendências, né? Veja bem, em cima do que você está falando, um exemplo de hoje. Alguns dias atrás, pesquisa mostra que no Brasil você tem uma tendência, entre aspas, eu vou dizer por que eu coloquei entre aspas, você tem uma tendência de comportamento entre jovens Z, certo? Que é começarem a consumir produtos sustentáveis, passando o consumo dos jovens europeus, tá? Então, você vê uma matéria dessa, você imagina, não, porque os jovens brasileiros Z estão preocupados com o meio ambiente, então há uma tendência de consumir produtos sustentáveis. Então, sei lá, povo comprando bucha de bambu, sabe? Escova de dente de também. bambu também e tal. Só que quando você vai ver, isso no Brasil, isso é o nicho de mercado de luxo. Sim, porque é caro. É disso que você está falando. Quer dizer, você tem países em que esses processos eles têm um alcance muito maior. Em países como o Brasil, como sempre, tem uma elitezinha inteligentinha, bonitinha e boazinha e limpinha que começa a consumir isso. É a bolha falando para a própria bolha, entende? Mas eu quero voltar à pergunta que eu te fiz. Se você já conheceu alguém boomer, já conviveu com alguém boomer. Convivi com a minha avó até os 94 e ela era de 1927. Ela não é era silent? Antes. Ela é silent. Silent, é. Ela é silent. Imagina silent. Né? Mas assim, eu te perguntei isso porque uma vez estava conversando com um sujeito numa reunião de trabalho, alguns anos, antes da pandemia. E ele... X. Passou pela década de 70. Eu acho que essa geração X assim, meio um X. É que nem X maionese, sabe? Eu acho uma coisa meio X. E ele fez o seguinte comentário para mim, porque eu nasci em 59, então eu sou mais ou menos oficialmente a última safra de boomer. Né? 60 Sim. Já seria X. Essa coisa que a fronteira é porosa. É isso que eu dizia para vocês, né? Não tem um marco definitivo para isso, até porque cada país teve um tipo de desenvolvimento e isso está muito ligado ao estágio de desenvolvimento do capital no país, né? Do consumo, do marketing, né? Exatamente. E aí ele fez o seguinte comentário. Eu não lembro o que eu estava falando em algum momento e ele achou que o que eu estava falando tinha sido muito otimista. Eu nunca esqueci porque eu raramente escuto isso. Né? Por isso que eu nunca esqueci esse comentário. E aí ele virou para mim e falou o seguinte:
exatamente o que eu vou repetir. Ah, Pondé, para você é fácil ser otimista. Vocês, boomers, são a última geração feliz que caminhou sobre a face da Terra. Nunca esqueci disso. Primeiro por o otimista que existe sim. pela mim, né? Mas assim, você acha que isso é verdade? Eu acho. Por que você acha que isso é verdade? Porque é a última geração que não sofreu com as pressões do marketing, da indústria cultural de uma maneira tão pesada. Eu digo, sempre dizia para os nossos alunos quando dava aula de comportamento contemporâneo, graças a Deus eu passei minha adolescência sem redes sociais. Graças a Deus. Porque é um período de intensa transformação física, emocional, e você ser bombardeado por esse monte de imagens, 24/7, que são ideais de eu, que são mentiras, porque são imagens manipuladas, são imagens mentirosas, são vidas recortadas, etc. E você não tem a menor habilidade emocional para lidar com isso. Então, os adolescentes, eu acompanho em parte o diagnóstico dela, que é as redes sociais... Que é ela da Twain. Da Twain, que é esse livro aqui, que é o Y Generation, que inclusive o prefácio é do Pondé. De que as redes sociais, sim, são responsáveis por uma grande parte das mazelas psíquicas das novas gerações. É claro que, como também a gente já discutiu em outros momentos, a cultura do narcisismo já estava instaurada. Eu acho que eu até brinquei com você esses dias falando, eu queria ter sido uma mãe do começo do século XX. Eu sei. Você daqui a pouco vira uma ludita contra o progresso. Exatamente. Então, e não, obviamente, que eu apoio, e sou disclaimer, momento disclaimer. Apoio todas as conquistas feministas, gosto de trabalhar, gosto de ter voz, gosto de votar, gosto de tudo. Mas a pressão sobre as mulheres hoje em dia, principalmente porque a maternidade é algo muito intenso e a gente tem que combinar com todo esse resto, me faz dizer, na chave da ironia, como Pondé, que eu queria ter sido uma mãe no século XX. Então, é isso que eu acho maravilhoso da modernidade. Bom, você já sabe, e muita gente já sabe, que eu acho que a espécie humana é psicótica estruturalmente. E que a modernidade é um surto. É um surto até agora funcional. Tá dando mais funcional, quer dizer, tá indo aos trancos e barrancos, mas tá indo. Funcional, que nem uma pessoa que também tem uma estrutura psicótica Sim. e consegue ali, borderline, minimamente, trabalhar e tal. Mas eu digo isso por quê? Porque você vê essa situação, ela é claramente uma situação de dissociação, como se fala. Quer dizer, é evidente que, por um lado, você chamou de disclaimer, né? Não, porque senão já vou ser acusada aqui de tudo. Essas acusações. Então, assim, é evidente que você e todo mundo que aprecia certos ganhos da modernização entende como válido ganhos de comportamento, papel social na mulher, blá, 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 e não, de repente, as mulheres terem que viver como o Irã. Como o Irã, né? Como para dar um exemplo. Né? Ao mesmo tempo, é evidente que você tem toda uma gama de desarranjos sociais que estão ligados às transformações do papel social da mulher e do homem como derivado. Né? E as duas coisas convivem lado a lado. Sim. E não tem síntese dialética. É ambivalência, como a gente chamaria na psicanálise, né? Ou a dialética, exatamente. Ela é um e é outro também. E elas não se anulam e você não consegue fazer a síntese, você não consegue juntar um com o outro. Eu não consigo pensar em ser uma mãe em paz, como no século XX, que poderia dedicar uma parte do tempo, 2 anos, 3 anos, sei lá, parar, e ao mesmo tempo todo o resto das minhas atividades, como mulher, como profissional, como doutoranda, como, enfim, todo o resto que eu faço do ponto de vista profissional. Então, não tem troca. E isso gera o quê? Angústia. Dissociação. Exato. Né? Porque, assim, além dessa coisa de parar 2, 3 anos, 4 anos, sei lá, tem uma outra coisa que é o seguinte, a projeção, né? Como que volta? É a projeção, você olha no futuro e você pensa, bom, eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou voltar para a carreira, será que eu vou conseguir voltar do jeito que eu queria? Ainda mais no mundo como a gente vive hoje, que 3 anos parece que é o equivalente a 30 anos de mudança em certos processos, né, de geração de dinheiro e trabalho. Então,
Esse, na realidade, Gabi, eu acho que esse é um dos grandes pecados. Você sabe das minhas críticas à esquerda, ao feminismo, há muitos anos. Eu tenho deixado as feministas em paz, porque eu cansei um pouco de brigar com elas. Tem gente mais que tá Eu gritando não mais tenho alto mais e fazendo vontade mais de brigar com barulho. elas. Mas, assim, eu acho que é um dos grandes pecados do movimento feminista é não ser capaz de encarar, digamos, essa tese, antítese, Essa ambivalência. sem síntese. É, Você não exato. chega ao terceiro momento da dialética. Você fica só com a tese e o momento antitético. Quer dizer, não tem síntese, é ambivalente, você não tem solução para isso, mas como toda militância, no final do dia, tem que mentir, E tem que achatar o pensamento de alguma maneira. porque senão ela não consegue passar a bola. Toda militância é uma forma de marketing e Não, e propaganda. cria uma cartilha. Se Um você não manual cria uma cartilha, se você fica na ambivalência, a ambivalência traz complexidade e profundidade. Aí você não consegue montar cartilha e dizer o que os outros têm que fazer. É. Se você não disser o que os outros têm que fazer, você acaba com a militância política. Você tem que, ela é isso por essência, né? É por isso que eu acho que a militância política acaba sempre produzindo alguma forma de estupidez. E no final do sofrimento. dia. Sofrimento no plano afetivo e cognitivo e, ao mesmo tempo, uma perda de capacidade de pensamento da realidade. Porque você tem que abrir mão do pensamento para poder ser fiel a isso aqui. É mais ou menos aquilo que muita gente já apontou, por exemplo, no cristianismo puritano do 18, do 17, sabe? Que tinha que fechar a cabeça. E olhe que os puritanos produziram os Estados Unidos, é um puta país. É, Ambivalente pra cacete. sim. Mas é um país super poderoso. Próspero. Mesmo quem xinga vive querendo ser ilegal lá dentro. Bom, Dé, vamos voltar para as Aham. categorias. Vamos pensar um pouco nas causas. Por que que você acha que os baby boomers ainda têm um comportamento parecido com a Silent Com a Generation? geração dos pais. Com a geração dos pais, que eu dizia que a minha avó é a geração dos meus pais, né? Por que que eles ainda têm um comportamento parecido? Eu acho que, antes de tudo, porque você teve menos rupturas do tipo que, Tecnológicos? com certeza, rupturas tecnológicas que estão diretamente ligadas ao fluxo da narrativa da vida, Sim, certo? Velho narrador, sim. certo? Você teve, veja, rádio, sabe? Silent Generation tinha rádio, Baby Boomer, geração da TV, mas você tem a imagem como diferente da TV, mas a TV não acabou com o rádio. Aliás, nenhuma mídia acaba com nenhuma outra, É, o que muita gente acha que é uma razão para ser otimista, né? Mas assim, então você não tem rupturas muito graves na vida, você não tem rupturas de, por exemplo, lá no final da Primeira Guerra Mundial, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, você tem na Inglaterra uma discussão sobre como vamos educar as crianças a partir de agora, já que nós fizemos a Primeira Guerra Mundial, a gente não presta. É. Certo? Então, que valores, como se costuma falar hoje, nós vamos passar para as crianças, isso nas escolas, para não né? acontecer Mas de seguramente novo. devia atingir as famílias também. Mas o que eu estou falando é sobre as escolas. Para que eles não façam outra. Não deu certo, Não, fizeram. fizeram. Mas assim, daqui a pouco fazem mais uma. Então, quase lá. Estamos Quase lá. quase. Né? Então, assim, naquele momento, essa crise ali nas escolas começou a se discutir a ideia de que quem deveria dizer como devemos proceder com as crianças seriam psicólogos, que naquela época, eu estou falando aqui anos 20, hein? Sim. Na Inglaterra, tá? Chegando nos anos 30, tá? Psicanálise ainda no gueto. Na assim. realidade, eram filósofos. Eram filósofos que se dedicavam ao que você chamaria de psicologia hoje ou ao que você chamaria de pedagogia hoje. Dou dois exemplos nominais. William James, nos Estados Unidos, entre a psicologia e a filosofia, e John Dewey, nos Estados Unidos, entre a filosofia e a pedagogia, certo? Então, teóricos, portanto, de como você deveria proceder na educação e de como você deveria proceder na psicologia, na preocupação com a vida emocional, sei lá. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que isso tenha surgido ali, portanto, a gente poderia falar entre a Silent e o Baby Boomer, que o Baby Boomer, então, se o Baby Boomer é caracterizado como alguém que nasceu depois da Segunda Guerra, ou no finalzinho da Segunda Guerra, então, assim, imagina que você tem já uma geração anterior que começa a se preocupar com isso.
Mas primeiro tinha pouca divulgação. Quem sabia que era William Imagina, James? Quem sabia que era John Dewey? Quem Sim. lia alguma coisa? É. Né? Então, só que de lá para cá a coisa pegou. Então, os pais não têm coragem de dar um passo sem psicóloga. Os pais têm alguns que seguem até gente das redes sociais. Umas figuras completamente que você olha e diz assim, da onde apareceu isso? E tem pais seguindo essas pessoas, achando hoje o modo de criar crianças é assim. Amanhã o modo de criar crianças é assado. Então, a resposta para a tua pergunta, eu entendo assim, você tem ainda uma continuidade, aquele tipo de continuidade que o pensamento conservador britânico valoriza. E Ou você seja, também. e eu também, graças a Deus. Ufa. Né? Então, assim, o melhor foi o graças a Deus. Então, assim, por quê? Porque é uma continuidade de hábitos e costumes testados, entre aspas. Não é uma ideia de teste. gabinete. Não é uma ideia de gabinete. São hábitos e costumes que vêm vindo, eles vêm há muitos séculos, com ajustes muitas vezes não projetados, mas que foram acontecendo à medida que as coisas iam ocorrendo no mundo, e, portanto, não deu tempo de nenhum ser humano, aí eu vou falar de novo como conservador britânico clássico, não deu tempo de nenhum cara teórico, e depois mulheres teóricas também, terem ideia assim, eu descobri como tem que fazer! Agora eu sei Achei a fórmula. Achei a fórmula de educar todas as crianças do mundo, de salvar o mundo todo. Ainda não tinha esse tipo de pessoa que é justamente o sujeito que tem ideia de gabinete. E nenhum canal de YouTube para. Aí fudeu total. Aí fudeu. Depois o canal do YouTube ficou pior ainda do que o Russo. Né, mas eu te perguntei isso, que eu queria levantar também algumas questões de ordem material, né, por assim dizer. Então, eu queria aqui recuperar tanto o Bauman, da sociologia, como o Eric Hobsbawm, que é um historiador, porque o pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, foi um momento de muita expansão do sistema capitalista. Você teve o Fordismo, a gente falava, né, que cada uma dessas mudanças que afetam o comportamento das gerações vem muito de uma mudança tecnológica, e o Fordismo foi uma delas que começou a produzir. A esteira fordista aumenta a quantidade de produtos, diminui o custo e faz com que as classes médias surjam. Surjam em que sentido? Como potencial consumidor. Elas já existiam, evidentemente, mas elas não existiam para o marketing. Elas não existiam para o mundo da mercadoria. Então, o Eric Hobsbawm, por exemplo, chama os 30 anos do pós-Segunda Guerra Mundial de os anos dourados do capitalismo. Nos países desenvolvidos, de novo, a gente está falando majoritariamente dessa história, né? E isso impacta diretamente. Então, você tem um capitalismo que começa a produzir mais, mercadorias mais baratas, os gadgets dos quais você falava, o aspirador de pó, que é a tal da evolução feminina da década de 50, e essa sociedade de consumo de massa surge pela primeira vez na história. E isso afeta, não? Porque se Baby Boomer era mais ou menos parecido com a geração anterior, porque as condições materiais eram as mesmas, essa virada para a geração X, do ponto de vista do comportamento, é a maior ruptura. Porque daí vem a contracultura também, que a gente falou no episódio 1, a sociedade de consumo de massa, a televisão, né? Você tem até o lema Revolution will be not televised, né? Que a sociedade da imagem, que a realidade passa a ser mediada pela imagem. Então, eu acho que é a partir da X, não sei se você concorda, mas eu acho que é a partir da X que a gente tem, de fato, uma ruptura comportamental substantiva. Sim, é a primeira geração perdida. Mais infeliz, como diria seu amigo. Infeliz, como disse ele. É a primeira geração, e que era a geração dele da nossa conversa, né? A primeira geração infeliz, que já não sabe direito o que é. Inclusive, não se sabia nem como chamá-la. Então, se chamou de X. Que é X, né? É o X. Você sabe que, aliás, a própria Jean Twain faz referência a isso, houve uma tentativa de se referir à geração X como Baby Buster. Uau! Porque pesado, era a primeira geração que começou a dizer sei não. Não sei não, vale a pena, não vale... Foi a primeira, Sim. Né? Vale a pena, não vale a pena. Daí o Baby Buster, né? Sim. Mas, evidentemente, era uma expressão que não ia vender bem. Então, o melhor foi deixar aquela dúvida lá.
E, aliás, quando você fala desses anos gloriosos, essa expressão na Europa é muito forte, né? Os franceses chamam dos 30 gloriosos, mesmo período, Sim. que é o período que parecia que o mundo ia dar É, certo. Aí veio a guerra todo do mundo Yom Kippur, consumindo. É. aí os árabes começaram a subir o preço do petróleo como forma de pressão sobre o mundo ocidental, e aí a coisa começou a desandar, e aí ela vem desandando até hoje, ela está desandada, né? Mas aquele momento lá foi muito importante, porque foi um momento assim, tipo, pouco parecido com a crença que os europeus tiveram num certo momento de que no 19 ia dar certo, Sim. entendeu? Que ali no 19 a coisa ia começar Tinha uma a andar. euforia, né? Vinha-se É, de duas guerras. Se você olhar os primeiros 50 anos do século XX, é tiro, porrada e bomba. o É tempo guerra, é todo. guerra, é fome, é pobreza, é tudo, é crash da bolsa, é revolução É. bolchevique. Aconteceu tudo. Aí passa os primeiros 50 anos, o pessoal fala: nossa, será que agora vai? Pelo amor de Deus, eu Parecia não que aguento ia. Os mais. americanos jogaram um monte de dinheiro ali para segurar o avanço soviético na Europa Ocidental. É Sim. por isso que às vezes eu acho engraçado quando eu vejo alguém falar assim, não, porque nessa época o mundo está terrível, o mundo nunca esteve tão mal. Meu, isso é um atestado de ignorância. Eu dou um conselho para você, não fale isso por aí, tá? O mundo nunca esteve tão mal. Que época difícil. Você tem remédio, você Ah, tem olha que hospital, entendeu? imagine se você tivesse Analgésico. nascido na primeira metade do século XX na Europa. Que festa que ia ser. Opa. Mas voltando à geração X, de fato é uma geração que experimentou, por exemplo, primeiros impactos, maio de 68, Exato. movimento hippie, contracultura. Questionaram, então, contra a cultura, como a gente também falou no primeiro episódio. Contra que cultura? Contra essa cultura dos pais, baby boomers e da ideia de que se tem que formar uma família heteronormativa, ter filhos. Então, Adorei o heteronormativo. Adorei. porque Foi uma concessão que você fez. foi uma concessão para a gente ver se a gente fala a mesma língua. É isso aí. E então, a família foi a instituição mais atacada na contracultura, ou seja, era uma revolução de costumes no Apesar que núcleo. naquele momento dos anos 60, voltando à expressão que você usou, o tema da heteronormatividade ainda não era uma grande pauta, Não, né? não, Ela muito veio longe do que aparecer é depois, hoje, né? é. Ela veio Foi aparecer anos depois. 90 nos Estados Unidos. Inclusive, pode-se identificar muitos comportamentos de gurus da época e líderes da época que eram considerados hoje, seriam considerados hoje comportamentos homofóbicos, Sim. né? Para começo de conversa, o marxismo histórico considerava a homossexualidade como degeneração burguesa, Exato. né? Eu estudei o Pasolini, lembra? No É, começo da minha carreira isso mesmo, acadêmica. Ele foi expulso do Partido Comunista porque ele era era gay. homossexual. E ele foi, não é que ele foi morto, ele foi dilacerado, ele foi atropelado 20 vezes. Então, degeneração burguesa. É, Isso qualquer bolchevique pensava isso daí, né? Mas a coisa andou, para a sorte do mundo, a coisa andou nesse sim, sentido e tal. Mas, assim, eu acho que a geração X. Eu estou lembrando aqui um pouco do Nelson Rodrigues, né? sempre ele. Sempre ele me acompanha. Ele está até aqui, né? Cadê ele? Ele está Aí. até aqui. Porque, assim, quando ele escreve umas crônicas sobre maio de 68, que ele dizia que não era revolução coisa nenhuma, porque ele dizia que para ser revolução tem que cortar a cabeça, né? O Monteiro da Revolução Francesa. Se não cortou Se não tiver cabeça, guilhotina, não é revolução. Mas ele dizia que a Revolução mais 68 começou porque o problema todo foi porque os alunos de Nanterre e outras universidades em Paris, na França, não queriam poder ir dormir com as colegas no dormitório feminino, né? E como não se permitia, então eles resolveram chutar o balde. ah Tanto é? eles quanto Não vou elas. transar? Ah, é? Então nós vamos quebrar tudo, vamos parar a cidade, né? Ou seja, é quase como uma interpretação freudiana do maio de 68, né? Que o Nelson faz. Mas é que embaixo disso, dessa ideia do Nelson, sempre quando eu li essas crônicas sobre maio de 68 do Nelson, me via isso na cabeça, é quase como se a geração X foi a primeira vez que um grupo de egressos de famílias de melhoria econômica e material
ficaram entediados, coitadinhos. Eu ia falar exatamente isso, né? Que tanto o Bauman quanto o Hobsbawm, a literatura em geral aponta para isso, né? Houve um crescimento material e uma nova condição para essa classe média, que agora foi alçada a uma classe média com poder aquisitivo, com certo conforto, com escola, com tudo Podendo garantido. viajar. Exatamente, com tudo garantido. E aí os filhos tinham menos necessidade de ajudar na família, então puderam ficar entediados e começar a questionar: por que que eu vou fazer igual a vocês? Porque, inclusive em relação aos boomers, né? Quantas mulheres começaram a ter, agora pensando como Tolstói, que era um paranoico com esse assunto de infidelidade feminina, né? Então, assim, não é à toa que escreveu Ana Karenina. Assim, à medida que as mulheres boomers começaram a ter gadgets para resolver os problemas da casa, né? Elas começaram a ficar com tempo livre. E aí veio a pílula. Cabeça. E aí piorou tudo. Piorou tudo. O Tolstói suspeitava que médicos que atendiam mulheres e ensinavam a elas a transarem sem engravidar era porque queria pegá-las. Né? Mas assim, aí quando veio a pílula, acabou. Juntou com o aspirador de pó, então, porque assim, se acaba o trabalho caseiro mais cedo, fica com tempo livre, e não tem a engravida pílula. Como dizia minha avó, cabeça vazia, oficina do diabo. Certo? Então, pulando para os filhos, né? O X, o que acontece? A vida estava mais mansa de alguma forma, materialmente falando, como você dizia. E aí a vida mais mansa, você não tinha que trabalhar em casa, não tinha que, de repente... ajudar os pais, pagar uma parte andar das com roupa despesas. puída, pagar, né? E aí, então, o que aconteceu? Tinha educação, teve acesso a colégio, O que universidade. aconteceu? Eu vou quebrar tudo. O mundo não serve mais, eu vou quebrar tudo. Eu tenho que consertar. Porque ainda tem gente querendo mandar em mim. Eu vou quebrar tudo. E nós estamos nessa até hoje. Não, estamos nessa não, porque aí eu acho que vem o grande ponto de virada, do ponto de vista do comportamento geracional com a X, e é isso que o Leste captura como o início da sociedade, da cultura do narcisismo. Porque daí, com uma condição material melhor, sujeito não precisa mais ter acesso à educação, tem acesso a viagem, tem acesso a uma vida confortável, de classe média, que antes era restrita à classe média alta e alta, e então, de repente, não quer mais fazer o que os pais faziam e se volta para os próprios desejos. E aí que mora o problema. E aí que mora a nossa infelicidade, que o seu amigo dizia. Você foi a última geração feliz. Porque realmente ficar escravo do seu desejo é a maior miséria. As pessoas acham que é bom. Não é. Não é. Não é. Melhor ter alguma coisa que você tem que fazer do que ficar o tempo inteiro pensando... Mas o que é que eu quero? Porque esse é o enigma da filosofia, da psicanálise da vida. Você não sabe o que você quer. E aí você fica... E nunca vai saber. E ele é plástico. Eu quero isso. Não, não é isso, é isso. Aí se eu consigo isso, não, mas não era isso. Não, mas era isso, não, agora é isso. E o tédio que vem quando você consegue as coisas. E você tem um sistema de mercado que trabalha exatamente em cima exatamente disso, né? Que a gente tratou no primeiro episódio também. Porque ele vai te oferecendo e tal. Mas, Gabi, você é uma millennial, é isso? Você se aceita como millennial? Eu digo assim, pela classificação você Pela classificação não tem o que fazer, né? Agora, pela vontade é isso, eu queria... Você queria ser uma boomer. Eu queria ser uma boomer, talvez meio X, assim. Já queria ter a pílula, talvez. Assim, já um pouco perdida. Já um pouco perdida, exatamente. Mas assim, mas eu te perguntei se você se vê como uma millennial, você tem relação com milênios. Eu digo no seu ciclo de amizades da sua idade. Poucos, né? Poucos? Você prefere outra gente mais velha. Sempre você prefere gente mais velha. Por quê? Você acha que os milênios são chatinhos? Coitados, os milênios hoje, coitados, apagam boletos. Não, 40 anos tá todo mundo perdido. Mas é milênio, 40 anos. Exatamente. Por essa classificação, né? Exatamente por isso que me dá preguiça. Porque eu tô levando a vida a sério já faz um tempo, né? Já faz um tempo. Então, assim, sei lá, eu ainda cheguei tarde no levar a vida a sério. Comecei com 25, comecei a trabalhar lá na FAP e tal. Então, dá um pouco de preguiça ver. Você tá chafurdando nesse problema? Esse aí já passei faz uns 10 anos já. E aí você fala isso para seguras? Às vezes eu falo, às vezes eu fico quieta, porque eu perde passei a amizade. eu só dou uma brochada, assim, vou me afastando. Mas eu tenho só um inner circle, né? Eu falo com 10 pessoas.
na vida. Eu falo, no meu velório não vai ser cheio, não vai ser cheio, mas as 10 que estiverem lá sabem que eu tô lá e que eu estive lá para elas a vida toda. Você está sendo otimista, que pode cair para 5, né? Pode, Dá um pode, tempo. pode, pode. Você só... Mas é que essas 10 eu venho cultivando há 25 anos. Então são Essas pessoas. 10. São pessoas que estão 25 anos. Agora, você, professora, né, durante Isso. alguns anos, né? É Brincadeira. isso, assim, Sim, não, professora ainda. né? Uma vez Você lidou professora com sempre. Z. Lidei com Z. Você acha que essas classificações todas que os livros falam hoje em dia e tal, que pegaram a coisa lá do marketing, da publicidade... E eu sempre digo que, alguns anos atrás, o povo de publicidade e marketing estava entre as pessoas mais inteligentes que eu conhecia do ponto de vista da discussão. Hoje, eles começaram a acreditar nas merdas que se produz e acabaram entrando nesse papo fora de marketing de causa. Tem coisa mais Que nem o picareta do que jornalismo isso. também. Né? Os jornalistas, esses acho que foram antes dos publicitários. Né? Aí a gente cativando o ódio. Não. É com muito amor. Com muito amor. Mas, assim, olha... Não, o que eu queria dizer é o seguinte... Você percebeu, até quando você deu aula, que já era geração Z, essa literatura toda está certa? Sim, eu dei aula até o final de 21, então foi muito ruim. O final da pandemia foi muito ruim para Ali todos também nós, foi né? dramático. Mas sim, totalmente. Eu já sentia muito rápido. Eu comecei a dar aula muito cedo, com 25. E com 25 eu já dava aula. Dei aula sempre no final da graduação, nas mesmas disciplinas que você. Semestre, eu quero dizer. Semestre, exato. Então já estão no terceiro ano da faculdade. Não é que a gente pegava eles novinhos, chegando na faculdade ainda com 18, 19. Então já tinham 20, 21, muitos já estagiavam e tal. Mas eu fui percebendo uma fragilidade, uma vulnerabilidade, um desejo de ser tratado como criança. Eu ainda, acho que mesmo sendo millennial, eu queria ser levada a sério por vocês, meus professores. Você, João, Zé Correia, Malu, enfim, todos os professores que me inspiraram e que, né, por algum motivo fizeram que eu conseguisse a carreira acadêmica, eu queria ser levada... nossa. Culpa de vocês? Eu queria ser levada a sério. E, de repente, eu vejo que essa geração, a palavra de ordem é o acolhimento. Elas querem ser acolhidas, elas querem ser tratadas como criança. Elas não querem ser tratadas como adultas. Então, e mesmo se você pega o fenômeno FAAP, o Buim, que era lotado na minha época, eu fui fazer faculdade à noite porque eu queria sair pro Buim, beber uma cervejinha, ir pra casa, chegar tarde, não ter que acordar cedo. O Buim quase morreu, quase faliu, né? Porque as novas gerações só estudam de manhã, porque à noite é perigoso, os pais não deixam. Exatamente. Os pais não deixam, elas não querem ir pro Buim beber. E um dos diagnósticos da Twinge é eles saem de casa mais tarde, o que a minha geração já começou a fazer, mas oxalá eu consegui sair antes dos 30. Eles vão ficar até uns 40 e transam mais tarde, se descolam dos pais mais tarde, fazem tudo mais tarde. Grow up slowly, né? Que é o... ela fala. Crescem mais lentamente. Como é que é? Estratégias lentas de vida. Exatamente. Então, sim, eu percebi muito e muito rápido. Então, se da X, que é... Meus pais também são limítrofes, né? Entre baby boomer e... Que nem você, baby boomer e... Tipo borderline. Borderline, né? Mas replicaram, vida mais austera, não era essa coisa, né? Tal... da minha para a próxima também tem um salto enorme, e aí a gente pode atribuir também, não só, a revolução digital, sem dúvida, mas tem a cultura do narcisismo, como a gente dizia. Então já tinha um espírito pairando de sujeitos voltados para a felicidade. Aí que tá. Não tem nada que estrague mais a vida do que a busca da felicidade. Exatamente. Contínua. E o Freud já dizia isso. Quer dizer, o Freud está longe do século XXI e da nossa miséria de ficar buscando felicidade o tempo inteiro, e ele já falava isso. Você sabe que ele já falava isso, inclusive quando ele vai com o Jung, ele fala: ninguém sabe como a gente está levando a peste, né, para os Estados Unidos, e ele tinha uma opinião que até hoje é muito comum em muitos europeus, que é achar que os americanos são bobos. Sim. Ricos, mas bobos. Mas você sabe que tem um hoje... nojinho, né, dos europeus pelos americanos. Tem. Uma coisa meio blasé. Principalmente os franceses. Né? Mas assim, você sabe que depois de ter lido sobre
o Bernays, o sobrinho dele, duplo sobrinho dele, Isso é né? maravilhoso. Duplo. Você sabe que eu fiquei com a impressão que talvez o bode que ele tinha dos americanos também fosse um pouco do bode que Do ele tinha dos sobrinhos, sobrinho, pode sabia? E o ser. sucesso que o sobrinho teve fazendo a patifaria que ele Miséria fez da com a teoria teoria dele, dele. Nossa, né? total. Usando o nome dele, se vendendo como o Canalha. sobrinho do É. Freud, o herdeiro americano do Freud. Isso deve ter deixado o Freud muito puto. Ressentido. E como ele teve muito sucesso, o Bernays, porque ele teve muito Sim. sucesso, né, nos Estados Unidos, inclusive porque ele tinha um discurso emancipatório. A gente não deve esquecer, como a gente discutiu antes, quer dizer, o uso do cigarro É. como marketing de emancipação feminina, né? Era um E a- progressista, além de é um tudo. progressista, isso aí. E aí eu sempre me pergunto, pena que eu não vou estar lá para ver, tomara que o Kardec tenha razão, porque aí talvez eu esteja vendo de algum lugar, mas assim, eu não sou kardecista, mas eu tenho uma vontade de um dia, sei lá, daqui 300 anos, ou não tanto assim, olhar e dizer assim, olha só, naquela época a gente considerava isso tão emancipatório, achava isso tão progressista. Olha a merda Que que deu. isso deu, certo? Olha a merda onde a gente chegou. É por isso que você nunca deve ficar se preocupando em achar que você está a favor das forças históricas de transformação. Fique na moita que é melhor. É, um pouquinho mais de Cultive. ceticismo com cinismo é uma receita boa. A gente falou que não ia dar fórmula, mas essa talvez a gente possa recomendar. É chique pra Pitadinha caralho de essa. cinismo, com pitadinha de ceticismo. E assim, cultivando o jardim, né? Outra fórmula. É, Voltaire é chique. Não é qualquer um. Cultive o seu jardim. Tá cândido. Pondé, eu quero usar uma outra literatura que você gosta muito e que pega um outro recorte dessa questão geracional, que é o Podres de Mimados, que está aqui. Ah, Que vai Darren falar Paul. que as gerações mais novas são gerações que querem muitos direitos e poucos deveres. Sim. O Darren Paul, Anthony Daniels, que é o nome dele, psiquiatra que trabalhou muito tempo no serviço... Inglês, né? No serviço da Sua Majestade, como eles falam lá, o Serviço Nacional de Saúde, né? E que estourou com o nome de Darren Paul, pseudônimo, com o seu livro Até Onde Eu Sei, estourou com o seu livro de 2002 chamado Life at the Bottom, A Vida Embaixo, que em português a tradução é muito boa, A Vida na Sarjeta. Sim. Né? Que ele trata basicamente do que os americanos e ingleses chamam de white trash, o lixo branco, que são as classes sociais brancas miseráveis, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra e Escócia. E ele está trabalhando, ele é inglês, né? Casado com uma francesa. Ele tem uma passagem muito boa em que ele diz assim, eu acho muito engraçado esse povo que fica falando de diálogo intercultural, que as culturas podem se entender, que é maravilhoso. Ele fala, eu sou casado com uma francesa há X anos, um monte de tempo. Até hoje a gente não se entende, porque eu sou inglês e ele é francês. Há uma Até distinção hoje a gente não se ontológica. entende, porque eu sou inglês e ele é francesa. Nossa. Né? E o povo fica falando, não, as culturas podem se entender, essa baboseira toda, de que tudo pode ser lindo, todo mundo se aceitar. É tudo até a página 3. 2, né? Acho que 3 você está otimista. Mas eu sou otimista. É verdade. Deus, lembra? Eu sou boomer. Esqueci. Então, assim, é tudo a página 2, como diz a nossa milênia pessimista aqui, porque, na verdade, inclusive esse povo todo que espera que todos os imigrantes na Europa que viva tudo em paz, no fundo do coração eles querem que todos esses imigrantes, muçulmanos ou não, que na Europa hoje tem tanto debate e no fundo ninguém sabe o que fazer com isso. Ninguém sabe o que fazer com isso. Talvez se a gente parasse de mentir e dissesse a gente não sabe como resolver os problemas que a modernidade criou, tá? A gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia, tá? Então vamos baixar a bola para ver se a gente se odeia menos. Porque tem os caras que odeiam uns e os outros que acham lindo. No fundo, o que os seculares europeus querem é que muçulmanos e outros grupos muito religiosos fiquem igual a eles. Sim.
É a No famosa fundo, história da burca lá na no fundo é o França. que eles querem, né? Que fique como o secular é, que não acredita em nada, a não ser no Visa e no Pix. São as únicas coisas que acreditam, né? No Ma- Visa e no Pix. Mas o que eu queria dizer assim, o Dalrymple que você citou aqui do Podres de Mimados é um livro em que ele está tratando do que ele chama digamos assim, da degeneração do romantismo, né? A degeneração do romantismo, o sentimentalismo, como ele fala, em que esses podres de mimados são aquela geração que é tratada tanto pelo Estado, isso é uma É, característica dos autores como Bauman sim. e como Dalrymple, que tem welfare state, né? Exatamente, eu ia falar isso, porque diferente da Twinge, ele tá falando, ele tá fazendo uma crítica endereçada também ao welfare state e colocando ele, o estado de bem-estar social, que, enfim, dá algumas serviços e tal, é diferente de um estado liberal, que é mais autorregulado, o estado de E bem-estar deixa você social, se e fuder. deixa você o estado de bem-estar social dá mais assistência ao cidadão, ele vincula os podres de mimados a um estado forte de bem-estar social, cujos benefícios são muitos E estragam. Como o Bauman, naquelas cartas que você usava nas nas aulas. aulas de comportamento contemporâneo, numa delas ele fala de Y, que é o milênio, né, que os É, europeus falavam. Aqui no Brasil a gente começou a falar Y. no Depois a gente começo, começou a o assimilar os milênio. milênios, a expressão americana. Ele fala que os Y ou milênios, que eram os estragados de então, Sim, eram frutos do estado de bem-estar estar social. Fala o social. Bauman. Sim. Né? E o Darwin, pô, ele fala a mesma coisa, quer dizer, quando ele começa o livro falando então de criminosos É. que vão a julgamento e que aí os juízes falam, não, coitadinho dele. Eu lembro até de um exemplo maravilhoso que ele dá de que o sujeito fala, não, ele veio até a faca que estava na minha mão. Não fui eu que Não empurrei, fui eu que imagina, ele enfiei deu a uma faca barrigada. nele. Ele veio em direção à faca que estava na minha mão. Coitado de mim, eu estava com a faca na mão. E ele veio. E ele veio em direção à faca que eu estava na mão, mas não era a minha intenção. Essa discussão, isso no Brasil hoje, Gabi, isso dá um Não, não. pau. Só de falar que eles são mimados por conta, só essa discussão entre Estado bem-estar social versus Estado liberal, nós já estamos num vespeiro aqui, né? É. Ugh, já Ainda estamos. bem que a gente não liga para as Ainda bem que a gente não abelhas. liga para as abelhas, É. exatamente. Mas a gente liga para o autor e para a análise É. dele. Não, porque assim, por que isso dá um pau? Porque esse tema que não é o Dalrymple aqui, ele não está focando exatamente no tema da insegurança pública enquanto tal, porque ele está na Inglaterra, né? Num E já país tem algum tempo. civilizado. Ele está tocando aqui no comportamento leniente do Estado britânico para com criminosos, né? Quando ele fala, tem famílias que há 3 gerações recebem dinheiro da rainha, tudo vagabundo, ninguém trabalha, né? Mas esse tema transportado para o país que a gente vive hoje, eu quero dizer, o tema da suposta fraqueza na lida com o crime no Brasil, né? Recentemente teve aí uma discussão porque o STF teria liberado as visitas íntimas de revisão, não, de revistar. Sim. Né? Então teve uma discussão, não, por que a visita íntima não pode revistar, quando muitas vezes essa mulher justamente pode estar levando alguma coisa para o preso, então como é visita íntima, então não pode revistar, certo? E, quando na realidade é só uma pessoa que está indo visitar o preso. O íntimo vai acontecer depois que você entrou, certo? Da entrada para trás, você é só uma pessoa que está indo visitar um preso. Então, assim, esse é um exemplo mais recente, mas toda hora tem esse tipo de discussão aqui no Brasil, que é a seguinte: no Brasil isso pega. Sabe por que isso pega muito? Porque muito da pauta da esquerda, isso é só um detalhe, muito da pauta da esquerda no Brasil hoje, e eu tenho a impressão que os líderes de esquerda não perceberam, apanha, porque grande, imensa parte da população mais pobre, inclusive, se ferra na mão de bandido. Todo dia. E, portanto, olha para o discurso da esquerda de achar que
que não é a polícia, porque a polícia é tão pobre quanto as Sim, pessoas que são mora também no vulneráveis, mesmo no mesmo lugar. lugar. Mas o poder judiciário aqui em cima, ou os políticos, ao invés de estar preocupado com eles que estão sendo assassinados, roubados e sequestrados, estão preocupados, e filhas estupradas, estão preocupados com os bandidos. Então está ligado a isso que o Dalrymple fala, apesar que o Dalrymple está numa outra chave. O Dalrymple está discutindo mais aqui, ó, É, né? Os brasileiros estão discutindo no trem, é. no meio da noite, andando na rua, voltando do trabalho no supermercado à meia-noite, sem saber o que vai acontecer. E aí a gente volta à crítica que o Dalrymple faz em grande parte da sua obra, né? Que é a seguinte crítica sobre a esquerda na Inglaterra, né? Ou na Europa em geral ocidental, perdendo foco. Não está conseguindo enxergar a podridão que está acontecendo na vida do dia a dia das pessoas na Europa, no caso dele, né? Não está conseguindo focar nisso e entender que grande parte da população está de saco cheio disso. Sim. O Pondé tá querendo dar spoiler do próximo episódio, então eu vou Jura? cortar ele neste momento e vou voltar para a história do. Eu tenho. Jura que eu estava dando spoiler? Juro! Essa é a minha E. especialidade. É. E eu quero voltar para essa questão do um pouco que ele tangencia, né? E que muitas do Bauman e tal, de alguns sociólogos europeus, dessa vinculação do comportamento das novas gerações com o estado de bem-estar social. E é lógico, de novo, é um vespeiro, é uma discussão complexa, mas tem estados, só para vocês saberem, tem estados como o francês, por exemplo, que é um dos que mais está enraizada essa ideia de estado de bem-estar social. E que, por que se critica? É óbvio que o Estado tem que ter políticas de amparo, uma série de coisas, como o Pondé falava, o Estado liberal deixa o cara se ferrar sozinho, mas também o Estado que é super inchado, burocrático e de bem-estar social, como é o francês, dá muita margem para golpe. Então, eu morei lá um ano para estudar em 2012, eu conheci uma série de jovens, e aí lá vem meu momento cancelamento. Eu conheci uma série de jovens estudados, letrados, com capacidade produtiva e que viviam do dinheiro do Estado, porque sim, porque era fácil. Eles falavam para mim, Gabi, é só fazer uma ligação por mês e falar que você está desempregado, cai 1.000 euros na sua conta, por que eu vou perder isso? Toda política utópica, seja ela de direita ou de esquerda, porque tem as utopias liberais, né? Meritocráticas, sim. tá? Também é utopia. Toda política utópica morre na praia. Porque ninguém quer levar a sério a natureza humana. E com isso eu não quero dizer que eu sou contra o estado de bem-estar social, nem políticas públicas de várias ordens. Eu só quero dizer que, se não bem organizado num estado burocrático e corrupto, e que são quase todos, né? Alguns mais, outros menos, mas a corrupção ela é meio que estrutural da coisa da política, descamba nisso. Intrínseca. Ontológica. Ontológica. É o palavrão. Descamba. Não é que eu conheci 1, 2, 3, eu conheci uma série de jovens que viviam. O Dalrymple fala disso. Exatamente. Por isso que eu recuperei essa Ele fala discussão. disso na Inglaterra. Ele ainda acha que a Inglaterra está pior que a França, hein? O Dalrymple acha que a Inglaterra está mais degenerada do que a França, porque eles têm, inclusive, uma casa, se não me engano, na Normandia, posso estar enganado aqui, porque não é uma discussão pública, mas eles têm uma casa, se não me engano, a mulher é francesa e tal. Então ele fala que muitas vezes ele vai passar tempos na casa deles na França, porque ele sente que a França ainda está menos desorganizada do que a Inglaterra. Uau! Né? Que a França, tá como ruim aquele mesmo republicanismo meio duro que tem, né? Anticlericalismo, aquela coisa de não vem aqui rezar não, porque aqui é Estado laico na escola, você não pode, certo? Quando eu estava na aula na Sorbonne, a professora queria dar um exemplo de croire, que é o verbo acreditar. Je crois en, aí o óbvio, Dieu. Ela não podia escrever na lousa. Ela não Olha aí. podia escrever, ela fazia 3 pontinhos. Olha aí. Secularismo francês rock duro. And roll, É muito sério isso na França. Exatamente. Isso tem cheiro jacobino ainda. Ainda tem aquele cheiro de sangue
que os jacobinos jogaram na guilhotina. Mas, voltando a isso que a gente estava falando dos efeitos do estado do bem-estar social, o estado de bem-estar social, Tony Judt mostra isso, historiador britânico, mas de origem austríaca, que acabou indo para os Estados Unidos, muito famoso e tal, que tem um livro maravilhoso chamado Depois de 45, né? Que é um livro que ele descreve o processo. O livro vai mais ou menos de 45, ou seja, acabada a guerra, Segunda Guerra, até anos 80, mais ou menos, apontando já para o que ia acontecer no leste europeu. É um pouco do recorte ali do Hobsbawm. Ele está falando disso daí, desse século, que é a segunda metade do século XX, no caso. Depois de 45, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele vai descrevendo como surgiu a raiz do estado de bem-estar social, que foi, quando acaba a Segunda Guerra, os europeus ocidentais, grande parte deles, estavam olhando para a União Soviética, pedindo para o Exército Vermelho vir até a França, certo? Os ingleses também, o Partido Socialista inglês pós-Segunda Guerra, porque quem enfrentou a Segunda Guerra foi o Partido Conservador, mais especificamente um homem chamado Winston Churchill, que hoje não tem mais ninguém desse talante na política por aí, certo? Mas aí o Partido Socialista começa a crescer muito depois da Segunda Guerra na Grã-Bretanha. Então você tinha uma coisa que é o seguinte: os Estados Unidos, apesar de ter salvo a Europa, claramente, junto com a Inglaterra, que resistiu alguns anos sozinha àquele escândalo todo, principalmente a classe intelectual e grande parte do operariado não olhava os Estados Unidos como salvador. Eles queriam a União Soviética, certo? E eles queriam a União Soviética porque eles acreditavam no socialismo. Eles acreditavam no Estado soviético. É claro, ninguém sabia o que Stalin tinha feito, estava fazendo ainda. Tá? Então, os intelectuais todos abraçavam. O próprio Tony Judt vai contar no seu maravilhoso livro Passado Imperfeito, de gente famosa como Sartre e tal. Ele livra bem a cara do Camus com razão, né? Mas como esses intelectuais todos estavam abraçando Stalin, inclusive porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E aí o estado de bem-estar social nasceu da seguinte constatação das lideranças europeias não socialistas e dos americanos: ou a gente põe dinheiro nessa bagaceira para segurar essa população, ou a gente vai fazer a vida deles um pouco melhor, ou a gente vai dar a eles alguma segurança social, ou isso vai para o saco. Então, quer dizer, o Estado do Bem-Estar nasce como uma tentativa política de frear o avanço do comunismo nos Estados liberais. Exatamente isso. Porque arranjo, né? Os europeus ocidentais eles estavam pedindo, pelo amor de Deus, para o exército russo avançar e salvá-los, inclusive do capitalismo americano, certo? Então, os americanos, brilhantes, com seus parceiros, é mais ou menos como chegou lá como era o nome dele? Adenauer, o líder alemão da Alemanha Federativa e tal, que depois ficou conhecida como Alemanha Federativa. Ele chega uma hora para os americanos e para os ingleses, né? E fala o seguinte: ou vocês param de matar nazistas ou não vai sobrar um. Tá? Vocês querem alguém administre isso aqui para vocês? Pare de ficar matando nazista, tá? Porque todo mundo aqui estava no partido, inclusive porque senão estava fodido. Então, a desnazificação, como se falou, uma hora ele virou para os caras e falaram: para com isso, senão não vai sobrar ninguém aqui. Não é a mesma coisa, mas é aquilo que aconteceu ali em 45, certo? Ou vocês põem dinheiro para essas pessoas sentirem que o Estado não comunista vai cuidar delas, ou o caldo vai entornar isso aqui, viu? Vai ficar todo mundo na mão do Stalin, hein? E você imagina para onde teria ido o mundo? O mundo seria outra coisa, né? A gente não sabe como
Inclusive, fica a dica para você que se diz comunista até hoje, que a gente tem, a gente tinha, né, no nosso caso de Parou de Dar Aula também, alunos que se auto-intitulavam comunistas no final do meu período de docência. E eu ficava em choque. Eu falava, vocês sabem quantos milhões o Stalin matou? Sabe, foi muito mais do que o Hitler. Foi, números são. Em número. Foi. Claro, o Hitler foi tirado antes. Se ele Sim. continuasse a luta dele, ele teria matado mais. Também, Mas, assim, eu fico em choque. Eu quero voltar, pegar isso para voltar para nossa pauta de comportamento, porque eu queria contar algumas histórias, né, que a gente passou em sala de aula que eu acho que são paradigmáticas disso. De novo, né, isso foi ontem, 2021. Eu perguntava em sala de aula se tinha alguém declaradamente comunista, uma meia dúzia. Eu falo, vocês estudaram o século XX? O que é ser comunista para você exatamente, né? Porque é uma loucura você se declarar comunista sem olhar para o que virou o regime comunista e o que foi o regime stalinista durante o século XX. Mao Tse-tung na China, a catástrofe da Revolução Cultural. Exato. E trazendo isso, agora, nesse pedaço final, queria trazer algumas histórias de comportamento contemporâneo para divertir vocês e para nos divertir também. Bom, voltando para nossa pauta, recentemente, a gente trocou mensagem sobre isso, saiu uma matéria no Economist que chamava RIP Adulthood, que é... RIP é Rest in Peace, né? Então, como se fosse um adeus que... Adulthood, né? O estágio adulto morreu na sociedade ocidental. E a matéria começa a partir de uma história anedótica de que uma jovem estava trabalhando e ela falou alguma palavra errada, o seu chefe a corrigiu, o que fez com que ela ligasse para a mãe, o que fez com que a mãe falasse com o chefe e falasse, por favor, pega leve com ela. O que você acha dessa história? Acho bem típica da nossa época, né? Que é demonstrando que no pé que vai, aí eu vou contar uma outra história, no pé que vai, outro dia eu escutei alguém falando de uma outra pessoa, de uma outra mulher grávida, ela não estava grávida, falando de uma outra grávida, que seguramente as crianças que vão nascer a partir de agora serão super evoluídas, iluminadas, avançadas e vão resolver todos os problemas, vão ser como nós. Ou seja, eu acho que há desde o X, né? E aí vai do momento... Vai piorando. Quando você está falando em termos estatísticos, demográficos, de comportamento social, né? É claro que você tem exceções nesse meio todo. O processo de infantilização vai ficando cada vez pior. E não te lembra de um pouco antes da pandemia teve uma moda de adulto que queria ficar com chupeta no berço. Lembra que isso circulou? Não, foi graças total a Deus, clickbait nas redes sociais. Ufa. Né? Com uma madeira na boca, exigia que fosse tratado como bebê e tal. Esse é o caso cá em cima. Né? Mas esse caso que você conta e esse caso de gente que acha que pelo simples fato de que os bebês estão nascendo agora e que os bebês, portanto, significam que eles são melhores, eu acho que isso é o típico... Isso é tipo assim, olha, vamos fazer uma análise da infraestrutura e da superestrutura clichê e básica. É assim, sai novos modelos de iPhones, smartphone em geral, para não ficar na marca. Mas, assim, saem novos modelos de geração iPhone. 16. Portanto, a nova geração de crianças que nascem também é melhor. Mais evoluída. É um caso, assim, que eu falei há pouco que uma situação lá que o Freud estaria olhando dizendo eu não avisei! Esse é um caso tipo que o Marx faria assim, eu avisei! Certo? Quer dizer, você, como está nascendo cada vez gerações mais novas e avançadas de iPhones, então tem adultos achando que isso implica que vai nascer gerações cada vez mais novas de crianças. Esse é um processo que você rastreia esse tipo de ideia. Eu, pelo menos, consigo rastrear a partir de fonte bibliográfica já no século XIX nos Estados Unidos, certo? De que as novas gerações iam ser formadas em ciência e, portanto, iam ser cada vez melhores.
o progresso, essa noção de progresso por derivação de progresso tecnológico é das maiores, é um caso grave de estupidez. É uma falácia, né? Porque se pensou que o progresso tecnológico ia andar de mãos dadas com o progresso humano. E não. Né? Não. E voltando para a questão do comportamento, não só eles não estão nascendo melhores, não estou dizendo que eles estão nascendo piores, mas mais adoecidos eles estão. Tomando remédio psiquiátrico cada vez mais cedo, eles estão. Isso eu tenho certeza, eu vi acontecer na minha frente. Eu dei 10 anos de aula, eu percebi todo o processo. E, inclusive, tem uma história muito boa de que um dia já, sei lá, que época que eu estava dando aula, eles tinham lá entre seus 22, 23 anos, e eu propus uma nova metodologia e tal, e no final ninguém fez nada, como sempre, ninguém leu nada, eu estava naquela clássica bronca da professora. Quando eu falei, poxa, eu trato vocês como adultos, né, que são? Aí um menino levanta a mão e diz, professora, assim, sem pestanejar, sem vergonha, sem constrangimento, sem nada que o abalasse. Professora, eu queria dizer uma coisa, eu não tenho condições de ser tratado como adulto. Eu sou difícil de ficar sem graça, desconcertada, assim, normalmente eu tenho um certo traquejo. Eu realmente não sabia o que falar. Aquilo me pegou de surpresa, foi um tamanho choque pra mim, porque eu dizia, né, eu sou uma millennial que queria ser levada a sério, queria ser Sei. tratada como adulta. Uhum. E aí, de repente, o menino... Aí ele, não contente, fala, você não viu que agora estenderam a adolescência até 24 anos? Aí, meu duplo espanto, fiquei atônita, não sabia o que responder, e realmente... Aí eu vi um ponto de virada, para mim, inflexão, para mim, vendo que eles não estão melhores, porque isso significa que eles estão mais vulneráveis emocionalmente, estão demorando mais para crescer, e a vida é a vida para todo mundo. Desculpa dizer, mas ela veio. E assim, Gabi, quando ele diz que estenderam então a adolescência até os 24 anos, vai chegar nos 44, daqui a pouco. Mas só dizer assim, essa frase, a professora, a senhora não viu que a adolescência foi estendida até os 24 anos? Já é miserável. Isso significa que esse processo de infantilização tem a parceria tanto do universo jurídico quanto do universo científico. Da comunidade científica, exatamente. De mãos dadas para fazer com que todo mundo seja criança boba até quando der. Esse mais um spoiler, então vou te parar aqui de novo. Vamos parar, senão vai ficar pior. A ponderação final. A cultura ocidental matou a ideia de adulto? Eu acho que ela está em vias de, porque o adulto normalmente acumula experiências difíceis, se torna mais lento em relação a atos espontâneos, acumula sofrimentos, tende a ficar mais triste e, portanto, não combina com o projeto do capitalismo americano, que é transformar o mundo na Disney. E todo mundo feliz. 8 bilhões de pessoas felizes. Sendo feliz. Vai dar ruim. Já deu. Tchau. Tchau.